Irmãos, com a graça de Deus, nós vamos nesta manhã falar um pouquinho sobre mordomia. Na verdade, nós vamos continuar falando desse importante tema. Nós estamos no trimessário, né? E as nossas lições estão justamente falando sobre mordomo nos últimos dias. Então, eu acredito que a mensagem desta manhã, ela complementa o que nós já estudamos aí na Escola Sabatina, nas nossas lições. E eu me sinto novamente, gostaria de frisar, feliz de estar com os irmãos nesta manhã. E vamos falar sobre o tema "Se tu uma bênção", focado nos dízimos. Irmãos, esse tema, esse lema, "Se tu uma bênção", é o lema do nosso quadriênio aqui na União Missionária Norte Brasileira. O lema é do Departamento de Mordomia. E ele foi justamente estabelecido com base no chamado de Deus a Abraão. Os irmãos podem acompanhar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2. Gênesis, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: "E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande bênção." Então, irmãos, é justamente em torno deste chamado de Deus a Abraão, "Se tu uma bênção", é que nós estabelecemos esse lema para o quadriênio. E durante todo esse período estaremos falando sobre esse lema. Então, o que seria mordomia cristã? A mordomia cristã, conforme nós já vimos um pouco hoje na lição da Escola Sabatina, é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas, né? Então, pelo programa que o irmão Eider me passou aqui, os irmãos vão falar aí um pouquinho, né, sobre os aspectos da mordomia cristã, nos 4 T's da mordomia: tempos, dons, templos e tesouro, né? Que é justamente dízimos, primícias e ofertas, é o que nós vamos abrir esse programa apresentando hoje. Refrisando aqui o livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, o chamado de Deus a Abraão: "De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção." Você vai ser uma grande bênção. Eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Então, esse foi o chamado de Deus a Abraão, e é também o chamado que ele estende a cada um de nós. Deus, ele deu aí a Abraão essa comissão, né, de ser uma bênção. Vou te abençoar, Abraão, para que você seja uma bênção. E agora nós adentramos aí ao assunto principal, e a caminhada de Abraão, né? Nós sabemos que ele saiu da sua terra, da sua parentela, ciente de que ele deveria ser uma grande bênção, e assim ele foi, em todos os aspectos da vida. E no determinado momento ali da vida de Abraão, da caminhada dele, depois da separação ali do seu sobrinho Ló, nós vimos que após aquela grande guerra dos 5 reis contra 4, em que Abraão ele foi vitorioso, né? Ele saiu vitorioso com a graça de Deus desta guerra. Ele resgatou o seu sobrinho Ló, também com a sua família, e agora ele encontra com Melquisedeque, está no capítulo 14, versículo 18 a 20 de Gênesis. E aí nós vimos o relato do primeiro dizimista, a primeira vez na Bíblia Sagrada que aparece a expressão dízimos. Vamos ler. "E Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E a palavra de Deus nos diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, aqui nós vemos, pela primeira vez na palavra de Deus, a expressão dízimos. E foi justamente com o pai da fé, com o pai dos que têm fé, Abraão. E ele, após conquistar aquela guerra, após sair vitorioso, ele encontra com Melquisedeque. E a palavra de Deus nos diz que ele devolveu, ele deu o dízimo de tudo. Então, Abraão, ele foi o primeiro dizimista, a primeira vez na palavra de Deus que encontramos a expressão dízimos. Foi justamente através desse grande homem de Deus. Vamos prosseguir um pouquinho e vamos falar um pouquinho agora sobre o seu neto, né? Jacó. Na caminhada de Jacó, nós conhecemos o contexto da sua história, a sua saída, né? Fugindo ali do seu irmão. De acordo com a palavra de Deus, ele não tinha... ele não estava levando nada, ele saiu com tanta pressa, ele saiu com tanto desespero, né? Ali da casa dos seus pais, que ele sequer levou uma bolsa, levou roupas, levou alimento, e nós vamos verificar isso na palavra de Deus, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, no capítulo 28, versículo 18. Vamos começar com o versículo 18. Diz que Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna, e então derramou azeite sobre ela, e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. E certamente darei o dízimo de tudo quanto me deres. Então, nós temos aqui, pela segunda vez, a expressão dízimos na palavra de Deus. E foi justamente em um momento crítico, em um momento difícil, que se encontrava Jacó. Eu gostaria de relembrar aos irmãos a trajetória de Jacó e esse momento angustiante que ele estava passando. Nós verificamos aqui a situação dele quando ele diz que se Deus for comigo e me guardar neste caminho. Ou seja, ele não tinha proteção, era um lugar muito difícil, era um lugar perigoso. Então, ali ele faz aquele voto com Deus. E me der pão para comer. Jacó não tinha alimento, ele não tinha levado uma reserva. E me der roupas para vestir. Jacó também não havia levado uma mala. Ele saiu com muita pressa, ele saiu correndo, não teve tempo para preparar uma mala. E diz assim: e se o Senhor for o meu Deus, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. Então Jacó também, ele não tinha paz, ele estava perturbado. Então, ele estava desprovido de todas essas coisas. Ele não tinha alimento, ele não tinha roupa, ele não tinha segurança, ele não tinha paz. E ele então diz, ele finaliza no versículo 22. Então esta pedra que coloquei como coluna, versículo 21, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus.
e certamente darei o dízimo de tudo quanto me deres. Ou seja, Jacó, naquele momento, ele faz um voto com Deus. Ele não tinha nada, ele não tinha expectativa, perspectiva de vida, ele não tinha sequer alimento, nem roupa, nem nada. Mas ele fez um voto com Deus. Se Deus me guardar, me alimentar, me vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai. Então, tudo que eu conquistar, eu vou dar o dízimo, eu vou devolver o dízimo ao Senhor. Ou seja, Jacó, ele estava ali fazendo um propósito com Deus. A sua vida estava se reiniciando ali, naquele momento, né? Tem aquelas pessoas que perde tudo, faz um empreendimento, perde tudo, e eles desejam reiniciar. Vou dar o pontapé novamente, vou começar novamente, como diz aqui no Brasil. Vou começar do zero. Assim estava Jacó, começando do zero. Então, vamos ver como foi o desenrolar desse propósito e pacto que Jacó fez com Deus. No livro ainda de Gênesis, no capítulo 31, versículo 13, diz assim: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, e onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Ou seja, Deus lembrou do voto que Jacó fez com ele. Olha, Jacó, eu sou Deus lá de Betel, onde você ungiu uma pedra, onde você fez uma coluna e onde você fez um voto comigo. E qual era esse voto? O voto de ser fiel, o voto de devolver a Deus os dízimos, porque Jacó não tinha nada. Jacó estava começando do zero. Então, Deus lembra do voto que nós realizamos com ele. E agora, ainda em Gênesis, no capítulo 32, versículo 11, Jacó reconhece como ele havia ido, né? Como ele havia atravessado ali o Jordão. Ele falou, olha, passei esse Jordão apenas com o meu cajado. Isso confirma que Jacó saiu sem nada de casa. Isso confirma que Jacó saiu literalmente apenas com o seu cajado. Tanto é que seu travesseiro naquela noite foi uma pedra. Não levou lençol, não levou travesseiro, alimento, vestimenta, nada. E ele reconhece, olha, eu passei esse Jordão apenas com o meu cajado. E o versículo 11 do capítulo 33, agora nós vemos o momento em que Jacó encontra com o seu irmão Esaú. Ele estava muito preocupado com aquele encontro que ele teria. Ele estava muito preocupado com a reação do seu irmão. E agora, aquele homem que havia passado o Jordão apenas com o cajado, aquele homem que tinha feito o voto e o propósito com Deus, ele retorna agora um homem abastado, um homem rico, um homem milionário, né? Podemos assim dizer. Por quê? Ele pensou, eu vou encontrar com meu irmão, eu não sei qual vai ser a reação do meu irmão, eu preciso preparar um presente para o meu irmão. Então, aquele homem que atravessou o Jordão apenas com o cajado, ele agora separa um grande presente para dar ao seu irmão. Eu, juntando aqui, né, somando todas os animais que ele juntou ali, cabras, camelos, bois, enfim, juntando todos esses animais, eu consegui contabilizar 550 cabeças de gado. Aqui no Brasil chamamos cabeças de gado, não é isso? Ou seja, aquela era uma lembrancinha, um presente. Aquele era um presente que Jacó ele reservou ali para o seu irmão. Então, nós vemos que Deus ele foi muito bondoso. Ele cumpriu aquele voto que Jacó fez com ele, né? Abençoando de uma forma plena, de uma forma rica. Tanto é que quando Esaú viu aqueles presentes, né, aqueles animais vindo em sua direção, ele perguntou para o servo, vem cá, mas o que é isso? Aí o servo falou, olha, esse é um presente que seu irmão está mandando para você. Então,
quando encontrou com seu irmão, quando encontrou com Esaú, o Esaú falou: olha, eu não sei, não entendi esses animais, esse tanto de animais que você está me entregando, o que que é isso? Eu não preciso disso. Aí Jacó falou assim: não, olha, eu insisto que você receba. Eu insisto que você receba. E ele tanto insistiu que ele aceitou. No versículo 11 do capítulo 33 diz assim: peço-te que aceites o presente que trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e tenho de tudo. Então, tu insistiu que ele aceitou. Então, Jacó reconheceu a bondade de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida, e ele agora ali, ele deu aquele presente, e com toda certeza ele cumpriu aquele voto de devolver a Deus o dízimo de todas as coisas. Então, esse é o resultado do pacto com Deus, do voto que o crente faz com Deus, não é isso? Do voto daquele que confia em Deus. Então, nós vimos aqui Abraão sendo o primeiro dizimista registrado na Bíblia, com toda certeza Isaac, ele aprendeu, né? Ele aprendeu de Abraão, e também Jacó, ele aprendeu, e assim por diante, até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, nós somos beneficiados, né? Com a bênção de ser mordomos fiéis ao devolver o que pertence ao Senhor em dízimos, primícias e ofertas, né? Então, nós somos mordomos. A mordomia cristã, conforme falamos no início, ela reconhece, né, Deus como dono provedor de todas as coisas. Por que Abraão devolveu os dízimos? Porque ele reconhecia que Deus era dono de todas as coisas. Por que Abraão devolveu os dízimos? Porque ele recebeu o chamado de Deus para ser uma bênção. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te abençoar. É para você ser uma bênção. Ou seja, eu vou colocar toda sorte de bênçãos na tua vida, para que você seja um canal de bênçãos. E assim foi Abraão. Ele devolveu o que pertencia a Deus. E ele foi um homem muito generoso com a causa de Deus. Ele foi muito generoso ali com as pessoas que necessitavam. Então, de fato, isso é ser um mordomo. E aqui na Bíblia Sagrada nós temos um grande homem também que reconhecia que Deus era dono de todas as coisas, verdadeiro mordomo, Davi. No Salmos capítulo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse é um reconhecimento de que nós não temos nada, de que nós somos apenas um mordomo. Mordomo não é dono, mordomo administra o que não é seu. O que diz aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11 a 14. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisa semelhante? Tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Este era o reconhecimento de Davi, quando ele apelou ao povo para que trouxessem ofertas para a construção do templo. Sabemos que ele não construiu, mas ele arquitetou, ele conquistou todo o recurso para a construção do templo. E ele agora, do seu tesouro particular, ele tirou uma grande soma de oferta. E quando ele foi fazer a dedicação, ele reconheceu nessa dedicação de que nada era dele, riqueza e glória, tudo era de Deus, porque tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos.
Então, esse foi o reconhecimento de Abraão, esse foi o reconhecimento de Jacó, esse foi o reconhecimento de Davi. E nós temos também na Bíblia um grande exemplo de mordomo. E esse grande homem foi Jó. Jó, ele reconheceu que ele não era dono de nada, de que ele era apenas um administrador. Nós conhecemos a história de Jó. Jó, só relembrando rapidamente, após o encontro, né, que Deus teve ali com o inimigo, e Deus perguntou: olha, tem visto aí meu servo Jó? Você tem, um homem íntegro, anda na presença do Senhor, não se afasta. O inimigo falou assim: olha, Senhor, mas ele só é certinho assim, ele é só fiel, só honesto, porque você dá tudo para ele, né? Tire, né, todas as coisas dele para ver se ele vai continuar fiel. E nós conhecemos o contexto, nós conhecemos a história. Então, foi-lhe permitido tirar todas as coisas, né? Ele foi perdendo uma coisa por vez, não é isso? Em determinado momento, perde a família, perde o gado, perde as propriedades, e quando o último chega e avisa que ele perdeu todas as coisas, o último servo, diz a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, 20 a 21, que ele lançou-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso daí é uma clara evidência de que esse homem, grande homem de Deus, ele sabia que ele não era nada. Ele era apenas um administrador. Ele era apenas um gerenciador das bênçãos que Deus colocava em sua vida. Tanto é que a palavra de Deus mesmo nos diz que Jó era um verdadeiro assistente social, né? Ele era um homem muito generoso, dos necessitados, diz a palavra de Deus, ele era o pai, não é isso? Ele era a perna, o olho do cego, a perna do coxo, ou seja, ele se importava com as pessoas, ele era muito generoso, ele entendia que nada do que ele tinha era dele, e ele era apenas um administrador. Queridos irmãos, a palavra de Deus, a pena inspirada, Testemunho Seleto, no volume 1, na página 372, diz assim: o sistema do dízimo remonta para além dos dias de Moisés. Requeria-se dos homens que se oferecesse dons a Deus, com intuitos religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés. Já desde os dias de Adão, cumprindo o que Deus dele requer, deviam manifestar em oferta a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Isso continuou através de sucessivas gerações, e foi observado por Abraão, que deu dízimos a Melquisedeque, conforme falamos. O mesmo princípio havia nos dias de Jó. Acabamos de falar de Jó, ou seja, já devolvia dízimo no dia de Jó. E Jó, com certeza, era dizimista. Jacó, conderrante exilado, destituído de bens, deitou-se à noite em Betel, solitário, tendo por travesseiro uma rocha. Prometeu ao Senhor: de tudo quanto lhe deres, certamente daria o dízimo. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto deres deve ser voluntário. Não quer o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Então, quando foi estabelecido, queridos irmãos, o sistema de dízimo, ele não foi na ocasião da confirmação levítica no tempo de Moisés. Ele foi muito antes. Nós vimos aqui na palavra de Deus que Abraão foi o primeiro homem aqui registrado na Bíblia Sagrada a devolver o dízimo, Jacó, Isaac, Jó. Enfim, então, temos que ter isso sempre em mente. Isso é um sistema antigo. O Senhor visava por um homem em íntima relação com ele, e em simpatia, e em amor com seu semelhante, quando sobre eles colocou a responsabilidade em atos que havia de neutralizar o egoísmo, ou seja, a devolução do dízimo,
o intuito de Deus é de neutralizar o egoísmo e fortalecer-lhe o amor para com Deus e o homem. Então, o Senhor requer que se dê dádivas em tempos determinados, sendo arranjado isso de maneira que o dar se torne um hábito. E sinta-se que a caridade é um dever cristão. O coração aberto por uma dádiva não deve ter tempo de tornar-se egoísta, frio e fechar-se antes que o seguinte seja feito. A corrente deve estar continuamente fluindo, mantendo assim aberto o canal por atos de beneficência. Muito interessante, diz aqui que a corrente deve estar fluindo. É isso que Deus falou a Abraão. Eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Ou seja, Abraão deveria ser apenas um canal, onde Deus colocaria as bênçãos e ela fluiria, através da beneficência, da benevolência, da generosidade, com a causa de Deus, com os necessitados, enfim. Os dízimos, de acordo com a palavra de Deus em Levítico, no capítulo 27 e 30, ele foi confirmado. Então, ele foi estabelecido muito antes, né? Abraão foi o primeiro dizimista, mas ele foi confirmado na época de Moisés, né? Na instituição do sistema levítico. Ele foi confirmado para a manutenção do sacerdócio. Então, no capítulo 27, versículo 30, diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas das árvores, pertencem ao Senhor e são consagradas ao Senhor. Até diz aqui, aqui tem um juros alto, né? Se alguém usasse do dízimo, ele deveria pagar um juro alto, muito alto. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Ou seja, os juros, né, ao utilizar o dízimo, é de 20%. É um juros alto, porque ele não pertence a nós, ele é de Deus. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então, aqui deixou muito claro que é 1/10, né? É 10%. Eu estava falando sobre mordomia em uma igreja, e eu perguntei o que é dízimo. Aí uma criancinha levantou a mão e falou assim: pastor, dízimo é o seguinte, se eu tenho 10, ele é do Senhor, ele não me pertence a mim. E assim que está na palavra de Deus, assim que foi confirmado. Conselho sobre mordomia na página 40. O dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Reservou para si, para ser empregado em fins religiosos. Santo é. Nada menos que isso, nada menos que isso, aceitou ele em qualquer dispensação. Ou seja, não tem nenhuma variação nas dispensações, na antiga e na nova. Novo Testamento, Velho Testamento, não existe. Dízimo é dízimo desde o início, porque ele não foi estabelecido por Moisés, ele foi apenas confirmado. Nós vimos, irmãos, no restabelecimento do serviço do templo, quando o povo voltou do cativo de Babilônia, quando os serviços foram novamente restabelecidos, a liturgia, os cantores, e houve aí uma grande preocupação também de restabelecer, de reformar, né? O sistema de beneficência, o sistema de ofertas, né? Então, na palavra de Deus, confirma isso em Neemias, no capítulo 12, versículo 44. Também no mesmo dia se nomearam um homem sobre a Câmara dos Tesouros, das ofertas alçadas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nela dos campos da cidade as partes da lei para o sacerdote e para os levitas. A palavra de Deus nos diz que Judá estava alegre por causa do sacerdote e dos levitas que assistiam ali. O povo estava feliz. O povo estava animado porque o serviço do templo havia sido restabelecido. E agora restabeleceram também o sistema de mordomia cristã, novamente foi restabelecido. E o povo levou, né, ofertas, primícias e dízimos. E é justamente
esses 3 princípios que nós até hoje adotamos na igreja, que a igreja até hoje adota. Isso para o benefício do próprio membro, isso para o benefício dos próprios irmãos, não é isso? Então, ali também, nos dias de Neemias, foram restabelecidos ofertas, primícias e dízimos. Queridos irmãos, o que mais me chama a atenção e o que mais nos motiva e nos incentiva a realizar pregações sobre mordomia é porque uma grande responsabilidade recai sobre os líderes da igreja. O povo pode se afastar, assim como se afastou na época de Malaquias, o profeta Malaquias, nós vamos falar um pouquinho. Mas essa grande responsabilidade, ela é recaída sobre a liderança da igreja. Então, a justificativa para eventos de mordomia é justamente essa que eu vou ler agora para os irmãos no livro Conselho sobre Mordomia, na página 55. Prestem bastante atenção. Diz assim: trevas penetram na igreja. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. E esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas às igrejas. E o pastor que com elas trabalha e não lhe mostra a vontade de Deus claramente revelada, é condenado com o povo por negligenciar o seu dever. Então, eu louvo a Deus pela iniciativa aí dessa igreja de estar realizando um seminário de mordomia, porque poderíamos estar aqui falando de várias outras coisas, talvez coisas mais agradáveis, porque às vezes esse assunto de mordomia incomoda algumas pessoas, não é isso? Vamos falar sobre vários outros assuntos, né? E às vezes negligenciamos falar desse assunto. E a palavra que nos diz, a pena inspirada nos diz, que trevas espirituais penetram na igreja quando os seus membros, quando aqueles que assistem ali naquela igreja, não estão sendo fiéis a Deus e estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Essa palavra roubo é pesada, né? É muito pesada. Vamos continuar falando sobre isso. Por quê? Porque trevas espirituais também penetraram no povo de Israel. E eles agora tinham uma grande queixa, porque estavam sobre grande maldição. E aí nós chegamos até a época do profeta Malaquias, onde todas essas coisas estavam acontecendo. Capítulo 3 de Malaquias é um dos capítulos mais usados quando falamos de mordomia. Mas vamos um pouco nos deter aqui no contexto aqui da experiência que o povo passou, que estava passando. A palavra de Deus nos diz, nos capítulos anteriores e versículos anteriores, que o povo estava debaixo de grande maldição. Tudo que o povo estava fazendo estava dando errado. O povo de Deus, sim, o povo escolhido, a plantação estava sendo devorada, o devorador aqui, os gafanhotos, enfim, os grãos estavam apodrecendo, não geravam grãos de qualidade. Todas as coisas que o povo estava fazendo estava dando errado. Mas por que estava dando errado? E a própria palavra de Deus nos diz: porque o povo havia se afastado de Deus. Eles levavam o pior para Deus. Se fosse levar uma oferta de animais, eles levavam o coxo, eles levavam o aleijado, o cego, o pior animal. Eles iam no rebanho, escolhiam o pior animal. E ali eles selecionavam e levavam o pior animal. Se fosse levar oferta de cereais, eles escolhiam o pior dos cereais, aquele que estava mofado, aquele que estava estragado, e levava a presença do Senhor.
quando levava. Então, isso era um insulto a Deus. Por isso que o povo estava debaixo de grande maldição. O pior, eles estavam levando para quem? Para Deus. E isso aí me recordo na experiência, quando eu trabalhava na Associação Central Brasileira, e eu ficava assim, perplexo de uma irmã, quando a irmã levava os dízimos, ela levava ali os dízimos à igreja, à associação, e sempre quando eu ia tirar o recibo, né, para aquela irmã, eu percebia que as notas eram notas novinhas. E depois de um certo tempo eu perguntei para aquela irmã, mas eu estou aqui admirado, porque toda vez a irmã traz o seu dízimo com as notas novinhas. Por quê? Ela falou assim, irmão, eu vou ao banco e peço ao gerente que me dê notas novinhas, as que nunca foram usadas. E o gerente sempre troca para mim essas notas novinhas. Sabe por quê, irmão? Porque para Deus eu tenho que dar o melhor. Por isso que eu vou ao banco e peço as notas que nunca foram usadas. Porque para Deus é o melhor. Eu achei aquilo muito interessante. Na realidade, não era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles estavam debaixo de grande maldição, porque eles levavam para Deus o pior. Eles tentavam trapacear. Eles não levavam o dízimo, eles levavam menos do que o dízimo. Então, todo esse contexto estava trazendo uma grande maldição para o povo. E esse perigo nós corremos também hoje. Por isso que a serva do Senhor inspirado diz que trevas espirituais penetram na igreja. Ou seja, muitas vezes corremos o risco de estar em grande maldição, porque podemos, quem sabe, não estar levando o nosso melhor para Deus. Então diz assim no capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não são consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Ou seja, Deus faz uma pergunta, né, para o povo. Vocês devem tornar para mim. E o povo responde, em quem? Em que, Senhor, nós devemos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Né? Eu sempre achei essa expressão muito pesada, roubar, né? Em 2003, quando comecei a fazer o curso de Direito, eu sempre ficava preocupado. Por quê? Será que era isso mesmo que o profeta Malaquias queria dizer? Será que era isso mesmo que Deus estava querendo dizer? Porque quando eu entendi a expressão roubar, quer dizer tirar a força. E é justamente isso. O povo estava tirando a força aquilo que pertencia a Deus. E a palavra de Deus diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque vocês estão me roubando. Toda a nação está me roubando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui quem promete é o Senhor dos Exércitos. Então, essa admoestação, ela deveria, sim, de fato, ter sido levada ao povo. E o povo recebeu essa advertência. E eles colocaram, né, novamente no caminho do Senhor, devolvendo o que pertencia ao Senhor. E no capítulo 12, versículo 12 do capítulo 3, diz assim, então todas as nações os chamarão de abençoados.
pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. O dizimista, ele é abençoado. Ele é abençoado. Nós não devolvemos o dízimo para ser abençoado. Nós somos abençoados, por isso devolvemos o dízimo. Não é isso? Então, queridos irmãos, esta advertência levada ao povo de Israel, ela também é para nós hoje. O dízimo, ele deve ser levado à casa do tesouro. E o Senhor, ele nos faz um convite, né? Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então, rapidamente aqui, já finalizando a nossa mensagem, vamos ver um pouquinho aqui da finalidade dos dízimos, segundo Números, no capítulo 18, 21 a 24, diz assim: eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. 1 Timóteo, no capítulo 5, 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios, no capítulo 9, 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, o dízimo hoje tem a mesma finalidade pela qual ela foi estabelecida lá atrás. Ela é para o sustento do ministério, é para a manutenção dos pastores e obreiros na pregação do evangelho, segundo confirmado pelo apóstolo Paulo e por Moisés. Nós podemos estipular o percentual que devolvemos ao Senhor como dízimo. Agora, algumas já perguntas e suas respostas, né? No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 82, diz: o Senhor pede que seu dízimo seja entregue em seu tesouro, estrita, honesta e fielmente, seja devolvida esta parte. Então, o percentual é o dízimo, é 10%. Testemunho Seleto, volume 1, na página 373. Quanto à importância exigida, Deus especificou 1/10 da renda, ou seja, 10%. O dízimo é 1/10 da renda. Lembra da resposta da garotinha lá no culto? Tio, pastor, se eu tiver 10, 1 é do Senhor. Então, este é o percentual estabelecido pela palavra de Deus. Por que devolvemos 10% do dízimo? Mais outra pergunta. No livro Conselho para Mordomia, sobre Mordomia, na página 65, diz assim: assim nos tem o Senhor comunicado as mais ricas bênçãos celestiais, ao nos dar Jesus. Com ele nos tem dado desfrutar abundantemente todas as coisas. Os produtos da terra, abundantes colheitas, os tesouros de ouro e de prata, são dádivas suas. Casas e terra, o alimento e o vestuário colocou na posse dos homens. Pede que o reconheçamos como doador de todas as coisas. E por essa razão diz: de todas as vossas posses, reserve a 10ª parte para mim, além das dádivas e ofertas. Não é apenas os dízimos, ainda tem as dádivas e ofertas, que devem ser trazidas à casa do meu tesouro. E essa é a provisão que Deus fez para levar avante a obra do evangelho. Então é por isso que nós devolvemos os dízimos, não é isso? É para o avançamento da causa de Deus, do evangelho de Deus aqui nessa terra. Outra pergunta respondida pelo Espírito de Profecia: como calcular o valor a devolver de dízimos? Então, ainda nesse livro, página 81, diz assim: não lhe devemos consagrar o que resta de nossas rendas, depois de todas as necessidades reais e imaginárias terem sido satisfeitas. Ou seja, muitas pessoas fazem experiências amargas. Elas primeiro fazem o quê? Elas cumprem todos os seus compromissos e pensam assim: olha, se sobrar, eu vou devolver a Deus. Mas sabemos que não sobra, porque não há bênção. Só existe bênção quando nós dedicamos a Deus em primeiro lugar. Mas antes de qualquer parte ser gasta, devemos pôr de parte aquilo que Deus especificou como seu. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e obrigações inferiores e deixam a Deus apenas as últimas espigas.
Se houver. Não havendo, sua causa deve expirar até uma ocasião mais conveniente. Agora, uma pergunta interessante. Eu posso administrar o meu dízimo empregando como entender melhor? No livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 30, diz assim que todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor e são consagradas ao Senhor. Isso é confirmado nesse mesmo livro, na página 101. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, mesmo no que possa considerar como obra do Senhor. É para onde o profeta Malaquias, né? Deus falou através do profeta Malaquias, para onde deveria ser levado o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Levai todos os dízimos à igreja. Entrega todos os seus dízimos à presença de Deus, né? Entrega todos os seus dízimos, leve todos os seus dízimos à casa do tesouro, da forma que tem sido feito desde o início, né? É lá o local ideal para ser levado e administrado. Conselho sobre mordomia, na página 93. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro, para ser empregado em manter os obreiros evangélicos em seu labor. E aqui nós vimos novamente a finalidade. Aonde deve ser levado? E o que deve ser feito? Quais os riscos de retermos os nossos dízimos? É uma outra pergunta. No livro Conselho sobre Mordomia, na página 86. Deixareis de dar ao Senhor o que lhe pertence? Desviareis do tesouro a parte dos meios que o Senhor reivindica como sua? Se assim é, estáis roubando a Deus. E cada dólar é escriturado contra você, contra vós, nos livros dos céus. Na página 86 ainda, o último grande dia revelará tanto a eles como a todo o universo, que bem poderia ter sido feito não tivessem eles seguido suas inclinações egoístas e assim roubado a Deus nos dízimos e ofertas, né? Poderiam ter posto seu tesouro no banco do céu, preservado em sacos que não envelhecem, mas em vez de o fazerem, gastam-no consigo mesmo e com seus filhos, e pareciam temer que o Senhor lhe tirasse um pouco do dinheiro da influência, e assim tiveram de sofrer perda eterna. Contemplem eles a consequência de reter o que é de Deus. Então, quais que são as consequências de reter o que é de Deus? Perda eterna, não é isso? Trevas espirituais. Então, esse não é o desejo de Deus, esse não é o desejo do nosso Pai Celestial. O Senhor espera que retimais o passado. A mão da santa lei repousa sobre toda a alma que desfruta as bênçãos de Deus. Façam todos os que retiverem o dízimo perfeito ajuste de conta, trazendo ao Senhor aquilo de que haviam privado da sua obra. Então, temos a oportunidade, se estamos retendo o que é de Deus, fazer um ajuste de conta e trazer novamente à casa do tesouro o que pertence ao nosso Senhor. E tem aqui uma outra pergunta interessante. A oração paga ou substitui os dízimos? No livro Mensagem aos Jovens, na página 248, tem uma resposta bem interessante. Diz assim: a oração não tem o fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. Jamais serão aceitas por Deus em lugar do nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. Ou seja, isso é muito sério, isso é muito solene, não é isso? Não, não vou devolver meus dízimos esse mês, não. Eu vou orar a Deus, Deus vai me perdoar. Segundo a serva do Senhor inspirada, diz que as nossas orações não pagam as nossas dívidas para com o Senhor, né? Aqui nós já falamos que devemos ensinar as crianças a dizimar dos seus escassos recursos, né? Falei da experiência daquela garotinha,
Diz assim no livro Chuva de Bênçãos, na página 82. Cada um deveria dizimar, não importa quão abundante ou escasso sejam seus recursos. Toda pessoa que tem idade suficiente para entender e escrever tem geralmente uma pequena quantidade de dinheiro e é responsável perante Deus pela maneira com que administra. Ou seja, devemos ensinar os nossos filhos a dizimar. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não vai se desviar. Uma das coisas mais lindas que eu tenho na memória, quando tesoureiro de igreja, é de uma criancinha, há muitos anos atrás, que trouxe um envelope de dízimo com R$ 1, né? Ou seja, $1 aí, uma moedinha dentro do envelope. E falou, tio, tá aqui os meus dízimos. Irmãos, é fantástico. Devemos ensinar os nossos filhos, as crianças, a devolver o que pertence também ao Senhor. Porque quando crescer, vai continuar aí nesse caminho. Então, finalizando aqui, qual é o resultado da fidelidade, né, com relação aos nossos dízimos? Ainda no livro Conselho e Mordomia, página 90, diz assim: dever é dever, e deve ser realizado por amor a ele. Mas o Senhor tem compaixão de nós, na nossa condição caída, e acompanha suas ordens de promessa. Ele convida seu povo a prová-lo, declarando que recompensará a obediência com as mais ricas bênçãos. Anima-nos ele a lhe darmos, declarando que a recompensa que nos dará será proporcional às nossas dádivas a ele. O que semeia em abundância também se fará. Deus não é injusto para que se esqueça do vosso labor, do vosso trabalho de amor. Quão terno, quão fiel é Deus para conosco. Dá-nos em Cristo as mais ricas bênçãos. Então, queridos irmãos, nós temos esse compromisso para com Deus, pela fidelidade. E Deus, por seu amor, nos recompensa com grandes bênçãos, né? O salmista Davi, se não me falha a memória, nos Salmos 37, diz assim: olha, eu sou velho hoje, mas eu já fui jovem, e nesse decorrer da minha vida todinha, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu nunca vi um justo passar necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, não quer dizer que vamos ser dizimistas, que somos dizimistas, que não vamos passar por provações. A palavra de Deus não fala sobre isso. Jó foi provado, né? Mas lá no final, Deus deu-lhe a recompensa. Diz a palavra de Deus que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto antes ele tinha, quando ele estava orando pelos seus amigos, depois de passar por toda aquela prova. Não quer dizer que nós vamos ter só mar de rosas, mas uma coisa é certa, Deus promete estar conosco, não é isso? O salmista falou, fui novo, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. É isso, irmãos. Aquele que é fiel a Deus, Deus recompensa com bênçãos. E as bênçãos aqui não é só materiais. As bênçãos são bênçãos espirituais, bênçãos de saúde, inúmeras bênçãos que Deus ele quer derramar na vida daqueles que são fiéis, né? Então Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Ser tu uma bênção, não é isso? Então, esse é o desejo de Deus para mim e para cada um de vocês nesta manhã. Que sejamos um canal de bênçãos, não é isso? Onde recebemos de Deus e lhe devolvemos em dízimos, primícias, ofertas, onde abençoamos a sua causa e também temos a oportunidade de também contribuir com aqueles que necessitam. Então, irmãos, que Deus abençoe esta amada igreja que estamos aqui, né, compartilhando com a palavra de Deus nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que as bênçãos prometidas, né, a Deus através do profeta Malaquias seja uma realidade na sua vida. Que Deus possa abrir as janelas dos céus e derramar ricas e copiosas bênçãos na tua vida e na vida da tua família. Esse é o meu desejo e oração para mim e todos vocês nesta manhã.